Muito bom dia, graça e paz. Exercitando a fé, ou exercitando a sua fé, é o título do devocional Priorize Deus, hoje no dia de número 213 do ano de 2024. E é um assunto que muito me interessa, que por sinal muito me agrada, falar de fé. Mas não é tão interessante ou inteligente falar de fé como que colocar a fé em prática. O autor ele pega o texto e desenvolve a narrativa baseando na história, ou melhor, no cotidiano das pessoas que se exercitam fisicamente nas academias, tendo a ideia de fortalecer os seus músculos e apresentar uma performance corporal diferenciada. Com a fé não é diferente. O detalhe é que, ao invés de você estar focando nos seus músculos, você está focando no seu ser espiritual. Você está focando no seu relacionamento com Deus. E ele traz uma frase interessante. Se você percebe que a sua fé não está fazendo efeito, ele compara a fé a um remédio. Ele diz, então aumente a dose. E a forma de você aumentar a sua fé está diretamente proporcional ou diretamente associada à condição de você colocar a palavra de Deus em prática. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, trazendo a mensagem de Cristo. Nesse sentido, na medida em que nós ouvimos, e hoje temos vários canais midiáticos trazendo a explanação, a exposição nos mais variados níveis de qualidade, conhecimento e interação referente à Bíblia. Mas note, não é tão somente a Bíblia pela Bíblia. Sabemos que, para aqueles que creem, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nem todo aquele que lê a palavra é de fato um mensageiro das Escrituras. É de fato alguém a quem Deus usa para ministrar a palavra. É óbvio que expandir e ter o conhecimento bíblico é muito interessante para o juízo e para o plano de Deus acerca da volta de Cristo. Mas a vida de fé, a vida sobrenatural, a vida prática, com sinais, com prodígios e com maravilhas, ela é resultado de uma mensagem a qual o Espírito de Deus, ele pega essa mensagem e ele vivifica essa mensagem. Ele torna essa palavra viva. Ele torna essa palavra, por assim dizer, aquecida. Ele afogueia o coração, ele ilumina a mente. Ele move no interior uma disposição para rompimento. Independente da situação a qual você está passando, você deixa de enxergar o obstáculo que está à sua frente e que por vezes se tornou desanimador para a sua caminhada, para o seu avanço. Mas agora, com base numa palavra, ou melhor dizendo, numa revelação que descortina a sua mente, ampliando a sua compreensão, você então não vê mais o obstáculo como um impedimento. Agora, você ressignifica o obstáculo e, para você, ele se torna uma etapa. Você começa a ver o processo de forma clara e fluida. Por quê? Porque você realinhou o foco. Toda vez que alguém recebe uma palavra vinda de Deus, uma palavra que ministra o seu coração, de forma a aquecer o coração, mover no seu interior uma disposição, com alguém que está experimentando uma pressão maior, que a sua mente se ilumina, você tem a clareza de um relacionamento com a fonte. Você se vê conectado ao Senhor e numa relação recíproca em que os seus pensamentos começam agora a ter envolvimento com Ele como que em um diálogo, uma troca de pensamentos, uma troca numa comunicação fluida. Faz com que você então perceba com clareza não somente a questão do alvo, do objetivo, do lugar onde você tem que estar, da visão que Deus tem para a sua vida, mas você se percebe claramente num propósito, no porquê de você estar aqui. E se você está aqui, estabelecido por Deus, entendendo o porquê que Ele estabeleceu, o que Ele criou, o que Ele intentou, o que Ele desejou, o que Ele planejou a sua vida aqui, imediatamente no seu coração, um fluxo de graça, o favor de Deus, a graça que capacita, a graça empoderadora vem sobre você e o medo é lançado fora, os receios caem por terra
Aquilo que antes te atemorizava, agora te estimula. Você se vê encorajado. Um exemplo simples, temos a figura de Davi, para ilustrar essa situação. Davi foi tomado pelo Espírito Santo quando ungido por Samuel, o rei, ainda jovem, ainda adolescente, pastor de ovelhas, desconhecido, que ninguém sequer dava importância. Mas ali, Davi era assistido por Deus, pelo Espírito Santo. E Davi enfrentou pequenos desafios, que foram, na verdade, funcionando como degraus. Degraus que foram preparando a ascensão de Davi. Primeiro, um leão, depois, um urso, ainda cuidando das ovelhas. Desafios que o fizeram entender que ele já não era mais um pastor de ovelhas, simplesmente. Porque quem, de fato, consegue enfrentar o leão e o urso, sai dessa categoria para se tornar um guerreiro. E nesse momento, o Espírito Santo estava treinando e instrumentalizando Davi nos bastidores, onde ninguém via. Ali, como se fosse um ensaio de uma grande peça teatral, onde a plateia não assiste até que tudo esteja pronto. Então chega um momento, Golias surge no cenário. Golias difama o exército de Israel. Golias desafia os homens de Deus, em especial o rei Saul. E naquele momento Davi vai, sem saber o que o aguardava. Mas ele carregava dentro dele justamente essa condição que traz sobre você um senso de urgência, que é viver para a glória de Deus, que é a todo tempo e a todo momento, percebendo a oportunidade, não perdê-la, antes agarrá-la. E isso aconteceu com Davi. Chegando então no campo de batalha para servir os seus irmãos, ele ouve mais uma vez, e eu acredito que foi no 40º dia, que por 40 dias Golias esteve desafiando o povo, esteve ali intimidando o povo. E quando Davi ouviu aquilo, no seu interior, bradou algo poderoso dentro dele. Ele teve a clareza de que aquele era o seu momento. Não era de nenhum dos homens que estavam ali, mas de Davi. Ele havia sido preparado nos bastidores para aquele momento. E ali Davi foi até o rei e disse: eu vou enfrentar o gigante. E quando esteve diante do gigante, ele declarou: você vem contra mim com lanças e paus, eu vou contra você na força do Senhor dos exércitos. Davi sabia quem estava com ele e por conta disso quem ele era. Nesse momento, quando o gigante, e é a passagem, ou melhor, é a citação dessa escritura que mais me empolga, que mais me anima, que o escritor de Samuel declara que quando o gigante deu um passo na direção de Golias, ou quando o gigante deu um passo na direção de Davi, Davi correu para cima do gigante. Ele partiu para cima. Ele não deu um passo para trás para de repente pensar na estratégia ou ficar um pouco mais seguro em relação ao enfrentamento. Ele sabia, ele carregava, não era talvez algo consciente, mas era espiritual. Era a essência de Davi dizendo que aquele era o momento dele. E assim é com você e também comigo. Contudo, se pararmos para prestar atenção, tudo aconteceu. Tudo que moveu Davi ali no palco aconteceu poderosamente nos bastidores, onde ninguém via. Ou seja, a vida secreta de Davi era uma vida com Deus, era uma vida de adoração, era uma vida de reconhecimento do Senhor. Então não pode ser diferente. É um modelo que nós observamos da vida de Jesus e de todos aqueles que de alguma forma, bom dia, que de alguma forma experimentaram um momento fora da curva, um momento que os tornou expoentes naquilo em que eles faziam. Então, concluindo a história com Davi, você sabe, no final, gigante caiu, cabeça cortada, Davi aclamado, Davi reconhecido, e isso também está reservado para você e para mim. O detalhe é a escolha que fazemos, ou melhor, a decisão que tomamos da vida secreta que temos que ter com Deus. É uma vida de renúncia, é uma vida em que colocamos tudo nesse mundo abaixo do valor que representa a presença de Deus, o tempo com a sua palavra, o tempo de adoração, para que realmente, no momento em que Ele nos dirigir e guiar no propósito público, porque a palavra é clara em dizer em Mateus 6,6, se você me busca secretamente, se você secretamente se encontra comigo, para um tempo de comunhão e oração, como disse Jesus, que deveríamos buscar a Deus, quando tivéssemos que orar, o próprio Jesus declara que Deus recompensaria aqueles que têm vida secreta com Ele, Ele recompensaria essas pessoas publicamente. Pois é, a sua vida secreta com Deus faz com que Ele fale sobre você publicamente. Então, se você de fato pretende crescer na vida de fé ou na sua vida de forma sistêmica, plena, completa,
presta atenção na necessidade de exercitar a sua fé, de praticar a palavra de Deus, de hoje entender que as misericórdias se renovaram para que você não seja consumido, para que você não seja desgastada, mas que antes, para que você coloque a palavra de Deus em prática. Guarda aí, Josué 1:8. Não aparta da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite. Deixa eu ver, esse é nosso? Não, vou aguardar. Pronto, não, nosso ainda não. De novo, Josué 1:8. Não aparta da boca o livro da lei, ou seja, fale a palavra. Medita nele dia e noite, ou seja, pensa no que Deus pensa e coloque em prática. Guarde, aplique tudo o que nele está escrito. E desta forma, sem sombra de dúvida, os sinais seguirão a sua fé em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. E um recado aqui. Hoje, salvo engano, é dia 1º de agosto, eu creio que seja. É tempo off. É tempo de desligar a câmera e voltar para um tempo com Deus. Um tempo com Deus em secreto. Então, no dia de hoje, essa deve ser a antepenúltima ou a penúltima live que nós estaremos fazendo, nos guardando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Nos guardando por 60 dias. 60 dias sem redes sociais, 60 dias sem câmera, 60 dias para de fato continuar no foco com Deus. Percebi essa necessidade, estou ouvindo o Espírito falar e para acessar o próximo nível, para ir além naquilo que é o chamado dele para a minha vida, eu preciso desse tempo. Preciso me desconectar para me conectar. Preciso me desligar para me conectar. Então você que me acompanha aqui, você que valoriza o conteúdo, você que em fé une a sua fé comigo, e dia a dia, quando eu vou abrir a câmera, eu lembro, não vou falar os nomes porque tem muita gente que entra, mas já deixou de entrar, mas as pessoas que de fato se fazem sempre presentes para não somente honrar a unção, mas também eu creio que para trazer aquela presença de ânimo. Às vezes você não fala nada aqui no vídeo, mas eu sei que você acompanha, eu sei que você valoriza, e é por sua causa também creia nisso, que eu vou encarar esse tempo de parar, de desligar, para me conectar mais profundamente diante do que experimentamos nessa jornada de 68 dias, nesse tempo em que ao longo desse ano o Senhor falou de maneira clara que Ele seria a minha prioridade, e que agora Ele quer que eu faça dele a fonte da minha alegria. Ele quer me fazer experimentar Salmo capítulo 37, versículo 4, onde está escrito: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu estou crendo para um ano de virada de chave, mudança de sorte, um ano de divisor de águas para a minha vida. Eu tenho desejado isso de maneira muito intensa para todos os meus irmãos em Cristo, todas as pessoas que de alguma forma Deus conecta conosco para uma caminhada, seja por discipulado, seja por exercício de fé, E Ele tem deixado claro que são os resultados que falam, é a entrega, e necessariamente a entrega silenciosa, a entrega em que ninguém está vendo, a entrega como que aconteceu com Davi, ali nos bastidores de uma vida nos campos, nos bastidores de uma vida com as ovelhas, nos bastidores de uma vida onde ninguém estava vendo, mas Deus estava assistindo. Então é tempo de encarar esse momento, e eu quero deixar isso aqui público para você que acompanha o nosso conteúdo, e a partir de amanhã você não terá mais meus vídeos, por 60 dias eu vou me desconectar das minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Talvez a gente só mantenha, por questão de comunicação e trabalho, o WhatsApp, ele vai estar ali ativo com mensagens, mas esse momento aqui que a gente abre, ele está sendo desconectado até para que a gente pegue esse tempo e invista mais tempo na leitura, no estudo e na prática. E tenha certeza, daqui a 60 dias, quando voltarmos, a história será outra. E eu quero que essa história seja uma história rica de sinais, de prodígios e maravilhas que alimentem a sua fé, que te façam entender que Deus não chamou você para você estar nesse mundo apagado ou obscura. Você é alguém com quem Deus conta.
Você é alguém a quem Deus chamou para que, por intermédio da sua vida, Ele pudesse ser glorificado nesta terra. E não há como a glória vir com você tendo uma vida cocheando entre dois pensamentos, duvidando do potencial de Deus na sua vida, aceitando situações de escassez e limitação, seja de ordem financeira, profissional, relacionamento conjugal, criação de filhos e até de você com você mesmo, a sua fé. Então, hoje, com esse título bastante sugestivo, exercitando a sua fé, eu quero falar para você com carinho, quero falar para você em amor, que por amar ao nosso Deus de forma intensa, e eu quero aprofundar esse amor, estamos aí nos desligando, estamos entrando em offline por 60 dias. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau.